Fala pessoal, tudo ótimo? Hoje nós vamos falar sobre o paciente alérgico que sofre com esse tempo de inverno, não consegue respirar direito, prejudica sua noite de sono, fica cansado no outro dia, não trabalha direito e geralmente a pessoa faz uso dos descongestionantes, que são os vasoconstritores, conhecidos como Nelsoro, Sorine, Narix. Então, qual é o problema? Eles dão uma sensação de alívio no começo, pois ele diminui o calibre dos vasos, mas após algumas horas o efeito passa e a pessoa volta a ter dificuldade de respirar. Já vou avisar logo de cara, você não sabe o risco que você está correndo de usar essas medicações e você deve parar de usar a partir de hoje. Essa medicação, à medida que você vai usando cada vez mais, ela vai agindo de forma sistêmica, aumentando a pressão arterial, aumentando o batimento cardíaco, podendo até desencadear um quadro de infarto. Ainda mais se você já tiver uma obstrução parcialmente nas coronárias, que são as artérias responsáveis pela irrigação do coração. Além disso, você vai desenvolver um quadro de rinite medicamentosa, ou seja, sua rinite vai deixar de ser alérgica e virar medicamentosa, pois ela vai se desenvolver na ausência da medicação, deixando você cada vez mais viciado nessa medicação. Mas calma, vou te ajudar como melhorar seu quadro alérgico sem a utilização dessa medicação. Meu nome é Rômulo Pereira, sou médico formado pela Unifeso, pós-graduado pelo Hospital Israelita Albert Einstein e hoje em dia trabalho com medicina integrativa. Primeiro, quero falar que o aumento de pacientes alérgicos vem aumentando nos últimos anos. Porém, quando se trata de alergia a uma medicação, há uma confusão de conceitos entre a alergia e o efeito colateral da medicação. Muitas das vezes, o paciente, por falta de conhecimento, ele trata o efeito colateral de uma medicação como se fosse uma alergia, evitando o uso daquela medicação por resto de toda a sua vida sem necessidade nenhuma. A alergia na medicina ela é identificada como uma cascata de reações bioquímicas em indivíduos que têm uma predisposição genética e é exposto a um alérgeno, como por exemplo, pólen, poeira, pelo de animal, ácaro, fumaça de cigarro, picadas de inseto, entre outros. A maioria das vezes, essas reações alérgicas são inofensivas, que trazem prejuízo apenas na qualidade de vida daquele paciente. Porém, algumas exceções são graves, igual aquela jovem recente que vocês viram na Globo.com, que ela ficou na UTI 20 dias após cheirar pimenta. Ela já tinha um histórico de bronquite, asma e tudo mais. E como a pessoa desenvolve alergia a alguma coisa? A pessoa geneticamente predisposta a tal alérgeno, ela primeiro é sensibilizada, ou seja, o corpo primeiro conhece essa substância nova e começa a produzir milhões de anticorpos, principalmente dos tipo IgE. Sendo que nessa primeira fase de exposição, ela não apresenta sintomas, ela nem fica sabendo que foi sensibilizada. O corpo apenas se prepara para uma futura eventual exposição. Essa primeira parte é conhecida como sensibilização. Já a segunda parte é conhecida como a fase reativa, é aí que ocorre a manifestação dos sintomas. Aquela pessoa vai ter milhões de anticorpos já preparados para combater aquele alérgeno, muitas das vezes inofensivo, que vai desencadear diversas reações químicas em todo o corpo, por liberação de quimiocinas, provocando sintomas como edema. Um grande perigo é o edema de glote, que pode obstruir as vias aéreas, coceira, vermelhidão no corpo, dilatação dos vasos sanguíneos, diminuindo a pressão arterial. Essas alergias utilizam vias comuns para muitos processos inflamatórios, sendo comum ser receitado corticoides. Porém, o uso dessa medicação, que é um hormônio, apresenta diversos efeitos colaterais a longo prazo, como osteoporose, miopatia, distúrbios psiquiátricos. Como eu posso, então, estar conduzindo nesse caso? Vamos começando com a alimentação. Alguns alimentos vêm sendo associados à piora dos quadros alérgicos, sendo produtos à base de trigo, leite, proteína animal. Mas calma aí, não precisa cortar tudo isso da noite para o dia. Em relação ao leite, existem certos tipos de raça de vacas que produzem leite com uma proteína chamada beta-CM7, que estimula as glândulas produtoras de muco no trato digestivo. E essas mesmas glândulas também são encontradas nas vias aéreas superiores e inferiores, estimulando-as por reação cruzada. Nesse caso, o ideal era você fazer um teste e ficar de 4 a 6 semanas sem fazer ingestão de alimentos à base de leite de vaca, e ver se há alguma melhora no seu caso, pois isso pode variar de indivíduo para indivíduo. Já sobre as crianças alérgicas, foi feita uma pesquisa com 4.500 crianças na Coreia do Sul, perguntando o que elas comiam no dia a dia, e perceberam um padrão nessas crianças.
As que comiam alimentos com alto teor de vitamina C possuíam menos sintomas alérgicos, já as que comiam pão, manteiga, margarina tinham maior risco de desenvolver alergias. Já em relação aos suplementos, o que a gente pode tomar de suplemento? Vamos começar pelo ômega 3 ou óleo de peixe. Ele diminui a produção de leucotrienos de forma indireta, que são enzimas responsáveis por perpetuar a cascata inflamatória, e tem que tomar por pelo menos 10 semanas para ter um efeito. Outro suplemento muito conhecido é a quercetina. Ele é muito disponível em diversas frutas e vegetais, porém a quantidade em cada alimento vai depender de diversos fatores, como os nutrientes do solo em que aquele alimento foi plantado, exposição ao sol, época da colheita. Dessa forma, é aconselhável fazer a ingestão através de encapsulados. A quercetina ela é responsável por inibir a produção de enzimas que são potentes produtoras de leucotrienos e também reduz a liberação de histaminas pelos mastócitos. Essa medicação é de ruim absorção no intestino, deve ser tomada em conjunto com vitamina C ou bromelina, que é uma enzima extraída do abacaxi que ajuda na digestão. Temos também o piconogenol, é um suplemento extraído da casca de um pinheiro, tem propriedades antioxidantes, inibe a liberação de histamina, ajuda principalmente pacientes asmáticos, diminuindo o uso da bombinha de resgate. A dose de uma pessoa com asma, ela vai ser diferente de uma pessoa que tem apenas uma rinite alérgica. E temos também o fisetin, que é um suplemento que é amplamente achado nos morangos, maçãs, caquis e cebolas. É um potente antioxidante, inibe a liberação de histaminas e citocinas e elimina uma cascata de reações alérgicas. Tomar de 100 a 200 mg por dia. Por último, temos o magnésio, que é muito conhecido por todos. Ele diminui diversos marcadores inflamatórios, melhorando a qualidade de vida da pessoa. O magnésio é tão importante que na prática médica, durante a exacerbação do quadro de asma, é administrado por via intravenosa, que é o sulfato de magnésio. Isso diminui que esses pacientes da emergência evoluem até para uma internação de UTI. Entre nós médicos, a gente usa a expressão que vamos sulfatar o paciente quando a gente vai fazer esse magnésio. E na via oral, ele vai ser uma dose de 400 a 500 mg e o efeito mais comum, o efeito colateral mais comum é a irritação gastrointestinal. Deve-se optar então pelo magnésio glicinato. Já na via dos botânicos, que são as plantas, tem a Butterball. É uma planta que tem um princípio ativo que se encontra nas suas folhas e raízes, muito conhecido por tratar dor de cabeça, enxaqueca, mas também pode ajudar na redução de muco pulmonar, controlando a asma ou a bronquite. Melhora os sintomas nasais, tanto durante o dia como na noite, e inibe atividades de leucotrienos, tem efeito colateral levemente sedativo. Deve ser evitado por gestantes. Temos também a ortiga, é uma outra planta, ajuda a inibir a cadeia de reações alérgicas. Foi feito um estudo que 57% das pessoas que tomaram falaram que aliviaram os sintomas da rinite alérgica de forma igual ou até melhor que as medicações que elas já vinham usando. E sobre a raiz da Eucalyptus, você já ouviu falar? É uma planta que diminui a produção de anticorpos tipo IgE, que são responsáveis por desencadear reações alérgicas desproporcionais no nosso corpo, aliviando então diversos sintomas naqueles pacientes com histórico de alergia. Deve-se tomar cápsulas de em torno de 500 a 100 a 1000 mg 3 vezes ao dia, conforme for aliviando os sintomas. Já em relação aos medicamentos de farmácia mesmo, a gente tem um cromoglicato de sódio, é uma medicação extraída de uma planta chamada aquela, pode ser usada de forma profilática, ou seja, antes da exposição a um alérgeno. Como por exemplo, o paciente vai ser exposto a um gato, que ele tem em casa, mas ele não fica direto com aquele gato. Ou a pessoa está planejando em limpar a casa e sabe que toda vez que tem contato com poeira, dispara a ter crise alérgica, aí você pode usar essa medicação. Ela é vendida em formato de spray, você aplica um jato de spray em cada narina, 20 a 30 minutos antes da exposição. Caso a rinite já tenha se instalado, você deve aplicar de 3 a 4 jatos ao dia em cada narina até melhorar os sintomas de 12 em 12 horas depois. Além disso, ela também é vendida em gota para a realização de inalação por pacientes asmáticos. Temos também os antihistamínicos, que são muito conhecidos. Como o nome já diz, ele impede a ação da histamina, enzima responsável por desencadear diversas reações imediatas de hipersensibilidade. A gente possui os receptores histamínicos, sendo que o receptor H1 são os principais receptores por causar as reações em cadeia das alergias. Esses antihistamínicos vão se conectar a esses receptores, impedindo a ação da histamina. Temos os antihistamínicos de primeira linha e de segunda linha.
Os anti-histamínicos de segunda linha é a loratadina, fexofenadina, que é o Allegra. Eles não têm efeito sedativo, já o de primeira linha possui efeito sedativo. Além de tudo isso que eu te falei até agora, tem algumas medidas que você deve realizar em casa. Como, por exemplo, aqui em casa, eu tenho uma cama box e eu olhei para ela e resolvi tirar os pezinhos dela. Por quê? Porque ela acumulava muito poeira embaixo dela e nisso agora a cama ela tá linear com o solo e não tem como mais entrar poeira debaixo dela. Outra coisa, remover qualquer tipo de tapete, trocar as cortinas de pano por persianas de PVC ou de rolo, que são fáceis de lavar, não acumula poeira, usar capas impermeáveis nos travesseiros, no colchão, considerar a compra de um filtro de purificador de ar que possui o filtro EPA, é uma tradução do inglês para o português, que seria filtro de ar de partículas de alta eficiência, lavar as roupas de camas em água quente pelo menos uma vez por semana. Isso é o que eu posso falar do paciente alérgico. Espero que você tenha aprendido bastante. Reveja o vídeo caso precise. Se inscreva, curta e compartilhe com algum amigo que seja alérgico ou algum parente. Se você tiver qualquer dúvida, você pode perguntar aí nos comentários que eu irei responder. Muito obrigado a todos.